Imagina um presidente africano que durou apenas 4 anos no poder, mas que até hoje faz os líderes do continente tremerem quando seu nome é mencionado. Um homem que desafiou o Banco Mundial, o FMI, e disse não à dívida externa de forma tão radical, que pagou o preço com a própria vida. Hoje, vamos falar de Thomas Sankara e as verdades explosivas sobre a dívida africana que nenhum presidente atual tem coragem de dizer em voz alta. Preparam-se porque esta história vai abrir os vossos olhos sobre o maior esquema de colonização moderna em África. E se este conteúdo é importante para ti, subscreve o canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos sobre a verdadeira história de África. Quem foi Thomas Sankara? Thomas Sankara chegou ao poder no Burkina Faso em 1983, aos 33 anos. Mas não era um presidente comum, era um revolucionário que mudou o nome do país de Alto Volta para Burkina Faso, que significa terra dos homens íntegros. Reduziu o salário dos ministros, incluindo o seu próprio. Vendeu a frota de Mercedes do governo e comprou os carros mais baratos disponíveis. Proibiu motoristas e primeira classe em viagens oficiais. Construiu estradas e escolas e iniciou campanha de vacinação massivas. Mas o que realmente o tornou perigoso para o sistema foi a sua posição sobre a dívida externa. O discurso que selou o seu destino. Em 1987, em Addis Abeba, durante a cimeira da Organização de Unidade Africana, Sankara fez o discurso mais usado da história moderna africana. Ele declarou: a dívida não pode ser paga. Primeiro, porque se nós não pagarmos os nossos credores, não vão morrer. Podemos ter certeza disso. Por outro lado, se nós pagarmos, somos nós que vamos morrer. Podemos ter a mesma certeza disso. Sankara argumentou que a dívida africana era uma recolonização calculada. Depois da independência dos anos 60, a África não ficou verdadeiramente livre. Os mesmos países que nos colonizaram transformaram-se em credores. Emprestaram dinheiro a juros impossíveis, muitas vezes para projetos que só beneficiavam empresas estrangeiras. Matematicamente impagável, Sankara mostrou que os países africanos já tinham pago a dívida original várias vezes através dos juros, mas a dívida só crescia. Era uma armadilha perpétua, ilegítima. Muitos empréstimos foram contraídos por ditadores corruptos apoiados pelas mesmas potências ocidentais e o dinheiro nunca chegou ao povo. Por que é que as gerações seguintes deveriam pagar por isso? Sankara propôs uma frente unida africana. Todos os países deveriam recusar-se a pagar simultaneamente. Unidos, o Ocidente não poderia fazer nada. Divididos, seriam massacrados um por um. A reação dos outros líderes. Sabem qual foi a resposta dos outros presidentes africanos naquela sala? Silêncio, medo. Muitos deles dependiam de empréstimos para alimentar os seus regimes corruptos. Outros tinham medo das consequências de desafiar o sistema financeiro global. Nenhum líder africano ousou juntar-se ao apelo de Sankara. Ele ficou sozinho. E apenas 3 meses depois daquele discurso histórico, Thomas Sankara foi assassinado num golpe de Estado liderado pelo seu antigo amigo, Blaise Compaoré, com suspeita de envolvimento francês. As verdades que ninguém quer dizer hoje. Décadas depois, as palavras de Sankara continuam a ser tabu. Por quê? Porque ele tinha razão. Verdade 1. A dívida é uma arma de controle. Países endividados não têm soberania real. O FMI e o Banco Mundial dita políticas econômicas, privatizações, cortes sociais. Os presidentes africanos sabem disso, mas dependem desses empréstimos para se manter no poder. Verdade 2. A corrupção é sistemática e internacional. Não é apenas corrupção africana. Empresas ocidentais pagam suborno, bancos suíços guardam dinheiro roubado, paraíso fiscal protegem ditadores e um sistema global de pilhagem, mas só os africanos são chamados de corruptos. Verdade 3. O desenvolvimento real assusta o Ocidente.
Sankara provou que é possível desenvolver a África de forma autônoma, produção local de alimentos, alfabetização massiva, igualdade de gênero. Mas uma África verdadeiramente independente não interessa às potências que precisam de matérias-primas baratas e mercados cativos. Verdade 4. A União Africana é uma ilusão. Sankara pediu união, o que temos hoje? Uma organização burocrática, onde presidentes fazem discursos bonitos, mas continuam a competir entre si por favores ocidentais, cada um por si. Thomas Sankara morreu aos 37 anos, mas a sua mensagem está mais viva do que nunca. Hoje, a dívida externa africana ultrapassou os 700 mil milhões de dólares. Os juros que pagamos anualmente poderia construir hospitais, escolas e infraestruturas. Mas nenhum presidente africano atual tem a coragem de Sankara. Por quê? Porque sabem que lhe aconteceu. Porque muitos beneficiam do sistema. Porque a máquina de propaganda os convenceu de que não há alternativa. Mas Sankara mostrou que há. O preço é alto, requer coragem, integridade e disposição para colocar o povo acima dos interesses pessoais. A pergunta que fica é: quantas gerações mais de africanos vão nascer, viver e morrer presas neste ciclo de dívida perpétua antes de termos outro líder com a coragem de dizer chega? Se este vídeo te fez pensar, partilha com os teus amigos, deixa o teu like e subscreve ao canal. Precisamos de mais pessoas acordadas para estas verdades. Nos comentários, diz-me, achas que algum presidente africano atual teria coragem de fazer o que Sankara fez? Até o próximo vídeo. Fique bem e continue a questionar.